churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quarta-feira, dia 14 de junho. Ó, o mês já chegando aí na metade. Amanhã já é metade do mês. Está passando muito rápido. E junho tem frio aqui na Serra. Então, as cidades serranas, principalmente Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis, recebendo muitos turistas, o que é bom. É uma época boa para a região. Nós não temos praias, mas temos friozinho gostoso da Serra. E tá uma maravilha. Para você que nos acompanha aí de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Patinho do Férias, e claro que a nossa querida Petrópolis, muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Vamos começar esta edição com uma notícia que pode interessar muitas pessoas, porque o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços apresenta hoje, quarta-feira, dia 14, a lista de empresas participantes do programa que concede descontos na venda de veículos. Divulgada na página da pasta, na internet, a lista também vai detalhar os modelos que serão vendidos com preços mais baixos. Bem, o prazo para as montadoras de carros aderirem à política, a gente tem uma tabelinha, já já vocês vão ver, para aderirem à política de crédito tributários, acabou na última segunda-feira, dia 12. As fabricantes enviaram ao Ministério a confirmação do interesse em participar do programa e informar os modelos que terão descontos. Tem uma tabelinha para você acompanhar aí, com previsão de durar até 4 meses ou enquanto houver recursos. O programa foi lançado no último dia 5 pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e também pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No caso dos carros, os descontos variam de R$ 2.000 a R$ 8.000 e serão concedidos com base em 3 critérios. Por exemplo, o social, ou seja, o preço mais baixo, o ambiental, carros que poluem menos, e densidade industrial, ou seja, geração de empregos e uso de peças nacionais. Então, para os fabricantes que estiverem nessas 3 condições, aí tem os descontos com o auxílio do governo, ou seja, a concessão de descontos, a tabelinha aí para vocês. Bem, vamos continuar falando de transporte, mas agora um assunto totalmente diferente, é transporte público. O Diário Oficial Eletrônico publica hoje, quarta-feira, já deve ter publicado, né, pelo horário, deve ter publicado de manhã. Hoje, quarta-feira, dia 14 de junho, edital para consulta pública sobre o transporte urbano. O Executivo abrirá uma consulta pública para receber as contribuições da população em geral a partir de quinta-feira, amanhã, dia 15. Os friburguenses podem participar através do formulário na página principal do site da Prefeitura ou enviar suas colaborações pelo e-mail consultapublicatransporte@gmail.com. O período de participação vai de 15 de junho, amanhã, até o dia 5 de julho próximo. Ninguém deve deixar a participação para o último dia, a fim de evitar atropelos ou problemas, já que a opinião de todos é muito importante para o município de Nova Friburgo. Após o prazo da consulta, o edital definitivo da licitação será publicado de acordo com a legislação vigente. O edital é um instrumento que vai regular a licitação do transporte público coletivo e a execução do futuro contrato. Bem, como eu faço para participar, Beth? O site da Prefeitura é o novafriburgo.rj.gov.br. Gente, isso lá em Nova Friburgo, tá? Porque aqui em Petrópolis não tem isso não, é feito aí tudo da maneira deles para eles. Em Friburgo, a participação do povo, parabéns aí o prefeito de Nova Friburgo que teve essa iniciativa, porque é importante que a população participe.
Bem, agora aqui em Petrópolis, a Condep está intensificando as ações de manutenção e revitalização dos espaços e equipamentos públicos do município. Durante feriados, as equipes concentraram os esforços na manutenção e revitalização dos pórticos de entrada da cidade, que receberam nova pintura. Entre as atividades realizadas pelas equipes estão recuperação de praças, parques, jardins e áreas de lazer, bem como a manutenção ou substituição de equipamentos. Além disso, estão sendo promovidas ações de paisagismo, limpeza, manutenção de pontes, pintura, recuperação de coletores de lixo, instalação e recuperação de corrimões. Então, o que acontece? Essa época de inverno, que vem muito turista, aí a prefeitura sempre dá aquela guaribada, aquela limpezinha. Bom, a gente agradece, porque estava há muito tempo precisando disso, mas agora, com a proximidade da Bauern Fest, eles estão arrumando a cidade. Isso mesmo, como todos já sabem, foi divulgado aí o calendário oficial da prefeitura. A Bauern Fest começa dia 23 deste mês e segue até o dia 9 de julho. Então, vem turistas de todas as partes do país e até fora. Aí tem que dar uma limpezinha, tem que dar uma arrumada por conta dos turistas, mas aí a população também aproveita. Só assim a gente tem um pouquinho de atenção, que tenha sempre essas festas para que a prefeitura dê uma arrumadinha aí. Bem, agora vamos falar aqui de um assunto que muita gente gosta, né? As Mega Sena. As 6 dezenas do concurso 2601 da Mega Sena serão sorteadas a partir das 8 horas da noite de hoje, quarta-feira, dia 14, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, número 750, de São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa também no YouTube. Caso apenas um apostador ganhe o prêmio principal e aplique os 45 milhões de reais na poupança, vai receber R$ 304.500 de rendimento já no primeiro mês. As apostas da Mega Sena podem ser feitas até às 7 horas da noite, do horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país e ainda pela internet, no portal Loterias Caixa. O jogo simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 5. Então, para quem quer apostar, para quem acredita, para quem quer tentar aí a sorte, está aí a Mega Sena. Agora vamos falar de um assunto que vai incomodar muitas pessoas. Planos de saúde individuais podem ficar até 9,63% mais caros. Ou seja, plano de saúde nunca estaciona e nunca cai, sempre aumenta. O percentual foi divulgado pela ANS. Vamos conferir na reportagem de Luiz Mauri, com narração da nossa colega jornalista Sofia Stein. Os planos de saúde individuais e familiares podem ficar até 9,63% mais caros em 2023, conforme dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Este aumento é válido para o período entre maio de 2023 e abril de 2024, afetando quase 8 milhões de beneficiários. Para chegar a este valor, a ANS utilizou a metodologia que vem sendo aplicada desde 2019, a partir do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, descontando o subitem plano de saúde. O valor final do plano de saúde é impactado por fatores como a inflação das despesas em saúde, aumento ou queda da frequência de uso do plano de saúde e os custos dos serviços médicos e dos insumos, como produtos e equipamentos médicos. Além disso, deve-se levar em consideração a incorporação de novas tecnologias. A ANS diz que, em comparação aos anos anteriores, o ano de 2021 mostrou a retomada da utilização dos serviços médico-hospitalares, e esse movimento cresceu até chegar em 2022, quando passou a ser observada uma frequência de uso do plano de saúde similar ao do período pré-pandemia. O reajuste deve ser sentido pelo consumidor no mês de aniversário do contrato, que é o mês em que o contrato foi firmado. Os beneficiários de planos individuais e familiares devem ficar atentos aos seus boletos de pagamento e observar se o percentual é igual ou inferior ao definido pela ANS, o de 9,63%. Agora nós vamos para um breve intervalo e eu volto já já.
A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Coração. Quero pedir doação para a campanha da missionária Tânia Leal. É uma campanha permanente, porque lá a irmã Tânia ela trabalha há muitos anos assistindo várias famílias com crianças, idosos, pessoas em situações de vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade. Então, assim, é um assunto que eu falo aqui com muito, muito carinho mesmo, até me emociono, porque muitas das vezes a cidade toda se mobiliza quando tem a tragédia e tem que se mobilizar mesmo, não é errado. Só que depois que tudo passa, muitas famílias ainda ficam à deriva de várias situações, antes ou pós-tragédia. Então, nós não temos que focar só nesse momento. Tem muitas pessoas ou que perderam emprego, ou que estão doentes, não podem trabalhar. Enfim, são tantas situações, e principalmente famílias que envolvem pessoas muito idosas e crianças pequenas mesmo, assim. E a gente pede com muito carinho, se você puder doar o que seu coração permitir, o seu bolso puder colaborar, seja 1 quilo de alimento não perecível, fralda descartável, fralda geriátrica, também um pacote de biscoito, pó de café, enfim, um pacote de pão de forma, o que você puder. Se você puder muito, doe muito, você terá em dobro. Se puder mais ou menos, ou só uma coisinha, não importa. O que vale mesmo, de verdade, é colaborar com essa campanha, porque é um trabalho seríssimo. Nós já trouxemos aqui a irmã Tânia, inclusive, ela já explicou tudo direitinho, e é um trabalho que funciona. E quando a gente diz permanente, mas aí essas pessoas vão ficar vivendo disso. Não, as pessoas, quem está doente vai se recuperando, vai procurando emprego, e conforme a pessoa encontra um emprego, avisa e libera para outra. Assim, é um trabalho muito bem feito, muito importante, porque nós temos que ajudar uns aos outros. E quando a gente ajuda alguém que nós nem conhecemos, aí sim a gente vê que é um amor ao próximo. Porque ajudar um amigo, alguém da família, é importante, mas é fácil também. A gente tem que se doar para quem nós não conhecemos, mas Deus conhece, Jesus conhece. E a irmã Tânia agradece, nós também. Você pode deixar na Washington Luiz, ali na Assembleia de Deus, ou aqui no edifício Vitrine, na portaria, ou ainda no 2º andar do edifício Vitrine, aqui na TV Correio da Manhã. E a gente agradece de coração. Bem, agora vamos mudar de assunto, vamos lá para 3 Rios. 3 Rios, não, vamos ver aqui, olha. A FAETEC abriu 1.319 vagas de qualificação profissional para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, é no estado todo, depois que vai ter específicos de 3 Rios.
Termo de cooperação assinado com a Secretaria da Mulher vale para cursos de qualificação e atende ao estabelecido por lei estadual da deputada Célia Jordão. A Fundação de Apoio à Escola Técnica, FATEC, assinou ontem, terça-feira, dia 13, um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Estado da Mulher para implementar a Lei Estadual 9.662 do ano passado, de autoria da deputada Célia Jordão do PL, que prevê a reserva de 30% das vagas em cursos de qualificação profissional e formação continuada para mulheres vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social e desemprego. A medida vale para cursos da FATEC e dos Centros de Geração de Emprego e Renda. E ainda falando neste mesmo assunto de mulheres, o CEAM, de 3 dias, completa 2 anos de funcionamento com 1.900 atendimentos a mulheres vítimas de violência. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher, inaugurado pela Prefeitura de 3 Rios através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e o Governo do Estado, lá no ano de 2021, completou 2 anos agora de funcionamento. E nestes 2 anos, a equipe do CIAM realizou 1.900 atendimentos a mulheres vítimas de violência, além dos atendimentos no plantão telefônico 24 horas. Neste período, foram 50 encaminhamentos para medida protetiva e também concedidos 5 aluguéis sociais. A coordenadora do CIAM, Fabiana Lapa, destacou que, apesar do CIAM não ser uma unidade regional, mulheres de diversas cidades foram atendidas, como mulheres de Miguel Pereira, Manhuaçu, Chiador, Levi Gasparian, Areal, Sapucaia, Petrópolis e também Paraíba do Sul. Então, é um trabalho muito importante do município com o governo do estado para esse atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Agora nós vamos para um breve intervalo, eu volto já já porque tem muito mais, tem assuntos interessantíssimos ainda hoje aqui no Original. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Tô tentando abrir e não consigo. Ah, mas claro, eu esqueci de colocar a chave, aí vai dar ruim mesmo. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Feriadão de Corpus Christi, foram realizadas 46 blitzes em diversos pontos do estado entre os dias 8 e 11, que foi o último domingo do feriadão prolongado. Resultado na abordagem de mais de 4.000 condutores. Desses, 675 motoristas foram autuados e tiveram suas carteiras apreendidas por estarem alcoolizados. O índice de condutores dirigindo sob efeito de álcool foi de 16,6%.
As pessoas, infelizmente, não aprendem. Colocam suas próprias vidas em risco, às vezes da família até, com crianças e tudo mais, e de outras pessoas, gente. Como dirigir alcoolizado, sabe que não pode, é um perigo. Bem, falar de um pouquinho de cultura, o Solstício do Sol divulgou a programação da 26ª edição. As tendas já estão sendo montadas. O evento, que celebra o solstício de inverno, começa na sexta-feira, ou seja, depois de amanhã, dia 16, e segue até quarta, dia 21, na Praça da Liberdade. A entrada é gratuita. A 26ª edição, como eu acabei de falar, vai começar na sexta-feira, ou seja, o trânsito vai complicar um pouquinho mais. E vai até a quarta, dia 21, na Praça da Liberdade. O festival terá cerca de 30 horas de música, com shows de estilos diversos, que vão do pop ao forró universitário, MPB, jazz e hard rock. O evento será das 5 da tarde às 9 da noite. Os motoristas devem estar atentos, porque o trânsito na região deve complicar. A gente fala deve, mas é quase uma certeza que vai complicar. Porque Petrópolis já não está suportando trânsito. Aí vem aí o solstício, aí depois a Baú Unifest, por aí vai. Os eventos são bons para a cidade, né, economicamente, mas o trânsito é sempre aquele problema. Mas a gente tem que encarar, vamos em frente. Bem, hoje, quarta-feira, dia 14, às 7 da noite, a Câmara Municipal promove a entrega do Prêmio Chico Mendes, que homenageia pessoas que tenham contribuído com suas ações e bons exemplos para a preservação do meio ambiente de Petrópolis. Para quem não lembra, ou para quem é muito jovem, Chico Mendes, que dá nome ao prêmio, foi um seringueiro que dedicou sua vida à defesa dos povos da floresta e é visto como exemplo de comprometimento em favor da justiça social e de preservação da natureza, tornando-se um ambientalista de renome mundial na década de 80. Então, para os mais jovens, eu dei uma relembrada aí para falar, por que o prêmio tem esse nome? Quem é Chico Mendes? Tá aí. Bem, agora a gente vai falar de um assunto que interessa as pessoas que vão passar por uma cirurgia. Você sabe o que é a raquianestesia? Bem, a raquianestesia, também chamada de anestesia raquidiana ou anestesia subaracnoide, é um tipo de bloqueio neuroaxial regional que ocorre pelo acesso e injeção de anestésicos no líquido cefalorraquidiano medular do paciente ao nível lombar. Bonito, né? Entendeu? Então, nem eu. Também não entendi, não. Falei bonito, mas não entendi. Mas hoje o doutor Eduardo Ianese, que é anestesista, vai explicar de uma forma clara este tema. Aí sim, você vai falar, Beth, é isso? Isso aí eu sei. Pode rodar. Você já fez ou vai fazer alguma cirurgia e vai precisar de raquianestesia? Quer saber mais sobre como ela é feita e o que acontece com você? Então preste atenção neste vídeo, que é disso que eu vou falar, raquianestesia. A raquianestesia, ou mais conhecida simplesmente como RAQ, é uma das técnicas anestésicas que a gente mais usa dentro da anestesia. Mas antes de falar sobre ela, eu preciso explicar um pouco sobre como funciona a nossa dor e o nosso sistema nervoso. Como se fosse uma árvore, os nossos nervos saem lá da nossa medula espinhal, na coluna, e se espalham por todo o nosso corpo, indo até a ponta dos nossos dedos. Eles estão por toda parte e têm muitas funções. São eles que levam a informação do cérebro até nossos músculos quando queremos fazer algum movimento. E também transmitem as informações de diferentes partes do nosso corpo de volta para o cérebro, entre elas a dor. Conhecendo a anatomia e sabendo por onde esses nervos passam, nós conseguimos bloquear essa transmissão nervosa injetando anestésicos locais em pontos específicos do nosso corpo. Ou seja, é como se a gente cortasse o fio que liga uma lâmpada por um período de tempo. Pode apertar o interruptor quantas vezes você quiser que a lâmpada não vai acender. No caso da raquianestesia, nós fazemos essa injeção de anestésico só que numa região mais central, lá no espaço onde a medula espinhal está. Ou seja, como se fosse no tronco principal daquela árvore que eu citei. Nossa, mas que medo! Isso não é perigoso? Então vamos lá. Para poder entender com mais detalhes, vou ter que explicar mais um aspecto da nossa anatomia. A nossa coluna vertebral é composta por vértebras cervicais, torácicas, lombares, além do sacro e do cóccix. A medula espinhal, que é esse tronco principal dos nervos que eu falei, se conecta diretamente ao cérebro e desce por um canal dentro dessas vértebras, terminando muito próximo da primeira vértebra lombar.
Por todo esse trajeto, a medula fica nadando dentro de um líquido transparente, que chamamos de líquido cefalorraquidiano, ou simplesmente líquor. Na raquianestesia, por segurança, aplicamos uma medicação anestésica com uma agulha bem fininha, que vai entrar abaixo desse limite, ali entre a terceira e a quarta vértebra lombar, onde já não existe mais medula espinhal. Eu vou explicar melhor como é o passo a passo da raquianestesia em si. Geralmente, nós fazemos essa anestesia com o paciente sentado. Nós fazemos uma boa antisepsia das costas do paciente, palpamos alguns pontos de referência para localizar as vértebras corretas e o ponto mais seguro. Pode ser feito uma anestesia local na pele para que a entrada da agulha seja o menos desconfortável. Mas é importante lembrar que a agulha de raque em si já é muito fina, menor que meio milímetro. Então, nós entramos com uma agulha até atravessar uma membrana que chamamos de dura mater. Assim que a gente perfura essa membrana, chegamos no local que a gente deseja e sabemos que estamos lá porque aquele líquor que eu citei começa a refluir por dentro da agulha. O anestésico então vai ser injetado e vai se diluir no líquor, bloqueando todas as fibras nervosas que estão banhadas ali. O tipo de anestésico local que a gente usa, assim como o posicionamento do paciente nesses primeiros minutos após a raquianestesia, são fundamentais para determinar qual região do corpo exatamente a gente quer priorizar na nossa anestesia. Como eu falei, e acho importante reforçar, é que não existem só nervos que controlam a dor. Os nervos controlam também a nossa força muscular e outras funções que a gente nem tem controle próprio, como por exemplo a pressão arterial, os batimentos do coração, a nossa respiração, entre outras coisas. É por isso que essa anestesia deve ser feita com muito cuidado, por um profissional habilitado e que sabe de todas as implicações que podem ocorrer e como tratá-los, que é o médico anestesista. E quando é que usamos a raquianestesia? Para quais cirurgias essa anestesia está indicada? Geralmente fazemos a raque para cirurgias que acontecem da cintura para baixo, ou no máximo até a região abdominal, como por exemplo, cirurgias de quadril, joelho, tornozelo, pé, algumas cirurgias na região genital, cirurgias urológicas, ginecológicas, algumas cirurgias do aparelho urinário, da parede abdominal como hérnias e também cirurgias na região anal como hemorroidas, fissura anal. A raque pode ser feita também em combinação com anestesia geral em algumas situações. Quando tem uma cirurgia muito prolongada, que o paciente vai ficar numa posição muito desconfortável durante a cirurgia, ou que a gente entende que essa combinação pode beneficiar o paciente de alguma maneira. Cada situação é diferente da outra e vai depender do tipo de cirurgia que vai ser feita e também do paciente. Além disso, podemos adicionar outras medicações na raquianestesia que vão prolongar o tempo da anestesia ou ajudar a tirar a dor do paciente lá no pós-operatório, até 24 horas depois da cirurgia, melhorando o seu desconforto e a sua recuperação. Não é todo paciente que pode receber a raquianestesia. Existem algumas contraindicações para esse procedimento também, como por exemplo o uso de anticoagulantes, infecções no local de punção ou até mesmo a própria recusa do paciente. Entendido o que é a raquianestesia, as indicações, como é feito, acho importante esclarecer as 6 principais dúvidas relacionadas a essa anestesia. Primeiro, com a raquianestesia eu durmo ou vou ficar acordado? Pois é, essa é uma dúvida muito frequente. A raquianestesia ela não vai interferir exatamente nessa questão do sono. De uma maneira geral, é possível fazer somente a raquianestesia e o paciente permanecer acordado o tempo todo, como nós fazemos, por exemplo, na cesárea. Nesse caso, nós queremos que a paciente fique acordada e participe de toda aquela experiência e interação com a criança. Então, fazemos somente a raquianestesia e a mãe não vai sentir nada, não vai conseguir movimentar as pernas e vai ficar com a barriga bastante relaxada para o cirurgião poder trabalhar, mas fica acordada o tempo todo. Já em outras cirurgias em que isso não é necessário, o que nós fazemos é uma sedação além da raque, ou seja, com algumas medicações na veia, nós sedamos o paciente e isso pode ser iniciado até antes da própria raquianestesia. Então, muitas vezes, o paciente nem se recorda de ter sentado, feito a raque e dorme também durante toda a cirurgia. Segundo, por quanto tempo vou ficar anestesiado? Isso depende da quantidade e tipo de anestésico que injetamos. Com o tempo, esse anestésico vai sendo absorvido e eliminado, mas é feito um planejamento junto com o cirurgião para que a anestesia tenha a duração que a gente precisa. Depois do fim da cirurgia, você vai ser encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica, provavelmente ainda bloqueado, ou seja, sob o efeito da raquianestesia. Lá você vai permanecer monitorizado até que tenha condições de ir para o quarto. Geralmente a gente espera até que o paciente tenha os sinais vitais estáveis e que as pernas estejam voltando ao normal. Terceiro, tem risco da anestesia não pegar? Você deve saber que antes da cirurgia se iniciar, nós vamos fazer alguns testes para garantir que a anestesia tenha dado certo e que esteja no nível que a gente considera adequado para aquela cirurgia. Na imensa maioria das vezes, está tudo certo. Na eventualidade da anestesia não pegar, se tiver alguma falha da raquianestesia durante a cirurgia
ou se o tempo cirúrgico se prolongar muito acima do esperado, tem uma série de maneiras que o anestesista pode contornar essa situação sem que isso atrapalhe o andamento da cirurgia e, obviamente, sem que isso gere qualquer desconforto ou trauma para o paciente. Você deve ficar tranquilo quanto a isso. Quarto, eu corro o risco da minha perna não voltar nunca mais e ficar paraplégico? Apesar de ser uma região muito delicada, a raquianestesia é um procedimento extremamente seguro. As lesões neurológicas que temos relatados e que na grande maioria ocorreram muito tempo atrás, estavam mais relacionadas às medicações que se usavam do que à lesão da agulha de hack em si. Então, desde que se use as medicações adequadas e a técnica correta, respeitando sempre as indicações e contraindicações da hack, ela é uma anestesia muito efetiva e extremamente segura. Quinto, mas quais são os riscos então da raquianestesia? Apesar de ser muito segura, a raquianestesia não está completamente isenta de complicações. Uma das queixas que podem aparecer é a dor de cabeça, ou seja, a cefaleia pós-rac. Ela aparece geralmente alguns dias depois do procedimento e tem uma relação com a posição do paciente, ou seja, é uma dor de cabeça que piora muito quando o paciente se levanta ou fica sentado e melhora quando a pessoa se deita, e é mais comum em mulheres jovens. Esse tipo de complicação era bem mais frequente no passado, porque ela está associada ao tipo de agulha que se usava e à grossura dela. Hoje em dia, as agulhas têm um formato bem específico e são bem mais finas, mas ainda assim esse risco existe. Essa dor de cabeça geralmente é tratada de maneira conservadora, ou seja, com uma boa hidratação e algumas medicações ela costuma melhorar sozinha, em alguns dias ou poucas semanas. Em alguns casos específicos em que as dores são muito fortes ou que não melhoram com nada, é importante que o anestesista te avalie e define outras opções de tratamento para você. Sexto, existe um mito que após a raquianestesia não se pode levantar a cabeça. Isso é verdade? Esse foi um conceito que foi sendo passado de uma pessoa para outra ao longo dos anos, mas que já foi demonstrado não ter qualquer relação com a dor de cabeça ou outras complicações da rac. Portanto, pode-se movimentar a cabeça tranquilamente sem medo. Espero que tenha ficado claro os principais pontos relacionados à raquianestesia. No canal temos outros vídeos sobre anestesia, medo de anestesia, anestesia geral e também sobre a peridural, que é bem parecido com a rac, mas tem algumas diferenças importantes. Caso você tenha interesse, não deixe de conferir. Esse é o objetivo do canal Doutora. Obrigada ao doutor Eduardo e essa parceria maravilhosa com o canal Doutor Ajuda. Bem, o programa original desta quarta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Você que nos acompanha pela TV, pela internet. Muito obrigada e a gente volta amanhã, se assim Deus permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.